Oi, gente, tudo bem? Então, na aula passada eu tive um problema, porque o YouTube ele não gravou a minha aula, ele gravou só os últimos 2 minutinhos. Então, eu tô fazendo esse vídeo para explicar para vocês a matéria, tá? E aí, na semana passada, ficou faltando, a gente tá falando dos gregos e ficou faltando falar sobre a cultura helenística. A cultura helenística ela é uma mistura entre a cultura grega e a macedônica. Eles buscavam a valorização do realismo e do monumentalismo, como a gente pode ver aqui no sarcófago do Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande, tanto faz, que retrata a batalha entre os macedônios e os persas. É bem realista, né? E era exatamente isso que eles buscavam. E aí, na área das ciências exatas, a gente pode destacar o Ptolomeu, que ele estabeleceu o sistema geocêntrico, o Eratóstenes, que calculou a medida da circunferência da Terra, o Euclides, que criou as bases da geometria, e o Arquimedes, que estabeleceu os princípios básicos da física. E aí agora a gente vai falar sobre o Império Romano. Aqui tem um mapa do povoamento da Itália, no século 7 a.C. Aqui em marrom estão os etruscos, em verdinho os italiotas, aqui em roxo os gregos e em amarelo estão os cartagineses. As origens de Roma, elas se dão no povoamento da Península Itálica, principalmente na sua região centro-ocidental, que era o Lácio. E aí acredita-se também que o mesmo processo de invasão indo-europeus que foi responsável pelo povoamento da Grécia trouxe para a Península Itálica os italiotas, que estão aqui em verdinho. E aí também na segunda diáspora grega, os povos balcãs, eles foram para a Península Itálica e habitaram lá a região do sul. E aí, conforme a gente for vendo na aula, a gente vai ver que tem uma influência muito grande desses povos na formação de Roma. E aí acredita-se que a formação de Roma, ela se deu por conta da necessidade dos povos do Lácio de se proteger. E aí, primeiramente, a gente tem a lenda de Rômulo e Remo. Eles eram descendentes do Enéas, que é um herói da guerra de Troia. Eles foram criados por uma loba. E aí o Rômulo fundou a cidade de Roma e o Remo foi o seu primeiro rei. A história de Roma ela é dividida em monarquia, que vai do século 7 até 509 a.C., a república, que vai de 509 até 27 a.C., e o império, que vai de 27 a.C. até 476. Como eu disse, havia essa necessidade dos povos de se protegerem dos etruscos, né? E aí os latinos eles ergueram uma fortificação às margens do rio Tibre, que veio a ser Roma. Essa concentração de pessoas fez com que fosse necessário estabelecer a forma de sobrevivência. E aí a gente vai ver que lá, né, existiam os gens que são muito parecidos com os genos dos povos gregos. Nesses gens, quem era o chefe eram os patrícios, que é uma palavra derivada da palavra pátria, né? Ela foi o primeiro grupo de elite da região. E aí, acima deles estavam o rei. Ele acumulava os poderes de chefe supremo, sacerdote e juiz. Havia também o conselho de anciãos e o senado, que era formado pelos chefes das principais famílias de patrícios. E aí havia também os clientes embaixo dos patrícios, que eram como eu posso dizer, parentes mais afastados dos gens primários. E aí eles recebiam certa proteção dos patrícios, mas havia uma troca de favores a eles, possuíam certas obrigações. Abaixo deles haviam os plebeus, que eram os lavradores, comerciantes e artesãos, a massa do exército, a maioria, a gente já vai ver por quê. E os escravos. Nessa época não tinha os escravos por guerra, então só havia escravidão por dívidas. E aí foram 7 reis, sendo os 4 primeiros latinos e os 3 últimos etruscos.
E aí um deles foi o Sérvio Túlio. Ele reinou de 578 a 534 a.C. Ele foi responsável por edificar a primeira muralha de Roma e ele também estabeleceu uma constituição censitária e acabou dividindo a população em 5 classes com base na renda. Essa divisão constituiu a Assembleia Centurial. Eram 193 centurias e cada uma tinha direito a um voto. Saiu. Elas eram companhias de soldados e aí, como os cidadãos eles custeavam seu próprio armamento, as duas primeiras classes mais ricas elas formaram as 98 centurias de infantaria pesada e cavalaria. E as outras demais centurias, as outras 95, né? Elas eram uma massa muito grande, haviam muitos homens para compensar essa deficiência de armamento. Por isso, os plebeus eram a massa do exército, a maioria. A Assembleia Centurial solidificava o regime oligárquico. A gente pode ver também que a presença desses reis etruscos em Roma, né, porque o povo ergueu Roma para se proteger deles, mas eles acabaram se tornando o rei de Roma, reflete a luta entre essas cidades-estados pela hegemonia de poder. Além disso, os reis etruscos eles buscavam limitar o poder dos patrícios, aliando-se a setores populares. E aí, em 509 a.C., a gente tem uma revolta patrícia e o último rei é derrubado. Os motivos para essa revolta foram o declínio do poder etrusco e a tentativa dos patrícios de resgatarem o monopólio do poder político. E aí, em 509, os patrícios eles instalam a república. Ela era uma instituição exclusivamente patrícia. Eles eliminaram a figura do rei e aí deu o aparecimento de vários cargos administrativos, que são as magistraturas. Dos magistrados tem os cônsules, que comandavam o exército e a administração, os pretores, que eram encarregados da justiça, os questores, que cuidavam das finanças e dos impostos, o edes, que cuidava da conservação da cidade, e os censores, que faziam o censo dos cidadãos. O órgão máximo era o Senado. Ele era exclusivamente patrício, ele possuía poder absoluto, eles controlavam a administração, o exército, as finanças e possuíam poder também legislativo e judiciário. Além disso, eles poderiam indicar um ditador que governaria por 6 meses com poderes absolutos em caso de uma calamidade pública. Eles mantiveram a Assembleia Centurial, só que o papel dela passou a ser apenas de validar as decisões do Senado. Então a gente pode ver que os patrícios realmente controlavam absolutamente tudo. E aí essa instalação dessa república, ela levou à marginalização da plebe de qualquer decisão política, o que vai gerar inúmeras revoltas. E aí as revoltas, elas começaram em 493 a.C., 16 anos depois da instalação da República, e após 3 anos de conflito, os plebeus acharam um jeito de pressionar a elite. Eles ameaçaram se retirar de Roma e fundar nas cercanias uma nova cidade. Só que o problema é que a mão de obra plebeia ela era essencial em Roma, porque era a única mão de obra que tinha. E eles também utilizavam as centurias na primeira parte dos combates. Elas serviam para desorganizar o adversário, e aí só então que vinha a infantaria pesada e a cavalaria. E aí, obviamente, os patrícios tiveram que ceder, porque a mão de obra plebeia era essencial e eles não poderiam abrir mão disso. E aí, em 490 a.C., os plebeus passaram a ter tribunos, que eram representantes que tinham o poder de vetar as decisões do Senado. E em 471 a.C., foi criado a Assembleia da Plebe. Ela era exclusivamente plebeia
e ela tinha como função eleger os seus magistrados. Tem também, em 450 a.C., a aprovação da Lei das 12 Tábuas. Inicialmente, as leis elas eram apenas orais, e aí, a partir disso, elas passam a ser escritas. Elas foram escritas em 12 tábuas de bronze. E aí, essas tábuas elas foram coladas na parede do fórum, que aí era um lugar em que qualquer cidadão poderia ter acesso. A gente também tem as leis da Licínia e Sextia, em 367 a.C. Ela aboliu a escravidão por dívidas e acabou franqueando aos plebeus uma posse de terra, o que estabeleceu a obrigatoriedade de um dos cônsules ser também plebeu. Isso, gente, dá a impressão de igualdade entre os plebeus e os patrícios. Não é uma coisa boa, né, para os patrícios, que eram quem realmente estavam no poder. Então, eles acabam voltando atrás e acabam marginalizando tudo de novo essa população. E aí, esse processo, ele tá ligado ao início do processo de expansão. Ele começou logo ali no início da República, e aí ele é validado em 395 a.C., quando Roma tem uma vitória sobre os etruscos e anexa a Etrúria aos domínios romanos. Aqui, ó, onde está Roma, em rosa claro, e esse roxinho, era tudo dos etruscos. E aí, essa expansão, ela tem um caráter de eliminar os adversários. E aí a gente pode ver também que tem a vitória sobre os gauleses, que eram povos que viviam no norte da Itália. E aqui onde está em amarelo, na Gália. E aí isso fez com que os romanos ficassem livres dos adversários, então eles passaram a controlar toda a Península Itálica, o que gerou a rivalidade com Cartago. E aí deu início às Guerras Púnicas. Cartago, ele queria essa área da Sicília, aqui, que ela passou, que está em amarelo, que ela passou a ser controlada por Roma. E aí, as Guerras Púnicas, elas foram entre Roma e Cartago, que era uma antiga colônia dos fenícios, entre 264 e 146 a.C. E aí eles se enfrentaram 2 vezes, Roma saiu vitoriosa 2 vezes, e em 146 a.C. Roma arrasou com Cartago. A primeira guerra foi o fruto da expansão de Roma, que, como eu disse, Cartago tinha interesse nas áreas da Sicília. E a segunda guerra foi quando o general cartaginês, o Hannibal, ele desestruturou toda a defesa de Roma no Mediterrâneo. Eles esperavam um ataque óbvio na área do Mediterrâneo, só que aí ele decidiu ir por terra. Aqui em verde está todo o caminho que ele fez. Ele sai aqui dessa área da Espanha, passa pelo sul da França, pelos Montes Alpes. Ele perdeu muita gente do exército aqui e vem até essa área aqui da Siracusa, do Régio, né? Na verdade, Siracusa está na Sicília. E aí essa passagem do Hannibal pelos territórios romanos fez com que ele fosse visto como um libertador e obtivesse aliados. Tudo isso foi muito desgastante, e como ele já tinha perdido muita gente na passagem pelos Alpes, ele não teve as condições de invadir Roma. E aí tinha um exército de Roma nas áreas da Sicília, e aí eles estavam lá ociosos, mas eles também não teriam condições de voltar para Roma e defender. Então, um general acabou decidindo invadir a região do Cartago, a cidade de Cartago, que tá aqui no mapinha, aqui ó, com a estrelinha. E aí o Hannibal teve que voltar para defender a cidade de Cartago, e aí foi a Batalha de Zama. Ele teve a sua derrota,
E aí Roma passou a controlar todo o noroeste da África, o sul da França, além da Península Ibérica. E aí, meio século depois, Cartago ele tenta se reerguer, o que dá início à Terceira Guerra Púnica, que destruiu completamente Cartago, 100% mesmo. E aí, paralelamente a isso, Roma estava direcionando seus olhares para o Mediterrâneo. E aí, quando essa guerra acabou, eles foram lá tomar a Macedônia e a Grécia, que na época estava sob os poderes dos macedônicos, em 146 a.C. Aí aqui a gente tem um mapinha de toda a formação do Império Romano. Nesse rosinha aqui, salmão, estão as províncias romanas estabelecidas em 133 a.C. E em verde, essa área da Gália aqui, ó, são as províncias romanas estabelecidas entre 133 e 44 a.C. Aqui tá a Itália e aqui, ó, onde está o cursor, tá Roma. E aí, obviamente, isso trouxe muitas transformações econômicas, né? Essas riquezas, elas acabaram por aniquilar a pequena agricultura plebeia, que ela era voltada para o consumo interno. Também houve o desaparecimento da cambada dos pequenos proprietários por conta da concorrência do gênero produzido nas províncias e do latifundiário patrício que utilizava mão de obra escrava. E aí, o crescimento da escravidão. Ele é um efeito direto dessas expansões. E aí, eles acabaram por substituir a mão de obra plebeia pela mão de obra escrava, o que acabou gerando o êxodo rural da plebe, por conta da falta de trabalho e de terra. Porque conforme eles não iam tendo trabalho, eles iam se endividando. E aí o único modo de pagar essa dívida era entregando a terra para os patrícios. E aí eles vieram tudo para Roma e ficou todo mundo aglomerado lá e marginalizado. Além disso, né, era uma população muito marginalizada, que vai gerar uns problemas aí depois. E aí a gente tem o crescimento do comércio, que gerou o enriquecimento de alguns plebeus urbanos, que vieram a ser os homens novos ou os cavaleiros. Como eles passaram a enriquecer, acabou gerando uma rivalidade aí entre eles e os patrícios. E aí, como eles tinham um território muito vasto, né, houve a necessidade da especialização do exército. Inicialmente o exército, eles eram cidadãos das centurias, né? E aí esses cidadãos, eles deram lugar a uns guerreiros que recebiam um soldo. Soldo é pagamento, e daí a palavra soldado. E aí esses guerreiros, eles eram submetidos a uma hierarquia muito rígida, né? E no topo estavam os generais. Eles recebiam um forte poder, o que fez com que eles começassem a aspirar a participar da política. E aí, tudo isso gerou o enfraquecimento do poder patrício, que aí vão gerar as lutas internas. De um lado estão os plebeus, que querem melhores condições de vida, e do outro estão os homens novos e os generais, que aspiram a participar da política. E aí a gente tem o início da crise da República. A plebe, ela vivia na miséria, né? E aí vem o Tibério Graco, ele foi eleito um tribuno da plebe, ele propôs a reforma agrária. A reforma agrária dele, ela limitava as terras do estado até uns 310 hectares por indivíduo. E aí toda a terra que excedesse esse limite, ela deveria ser compartilhada em pequenos lotes com os cidadãos sem terra. Obviamente, o Estado, os patrícios não gostaram disso e mataram o cara. E aí depois veio o irmão dele, o Caio Graco. Ele aplicou a reforma agrária em Capua e Tarento, né? Ele permitiu aos cavaleiros acesso aos tribunais que julgavam as finanças provinciais e ele prometeu cidadania romana a aliados itálicos.
também houve o decreto da lei frumentária. Essa lei ela determinava a venda de trigo por um preço mais baixo a todos os plebeus. E aí ele foi reeleito em 122 a.C. E aí depois em 123 a.C. 121 a.C., perdão, ele perdeu. E aí ele tentou dar um golpe, não deu certo, massacraram seus seguidores e aí ele ordenou que um escravo o matasse. E aí essa morte dele acabou por gerar uma revolta popular. E aí a vida política ela passou a ser dividida entre o poder aristocrático, que era composto por patrícios e membros da elite tradicional, que queriam manter o poder, e o Partido Popular, que eles buscavam melhores condições de vida. E aí toda essa instabilidade fez com que até os generais lançassem suas carreiras políticas. E aí um deles foi o Caio Mário. Ele chegou ao poder entre 105 e 100 a.C. Ele era de origem plebeia e ele se tornou o homem mais rico de Roma. Ele foi ganhando postos no exército, ele foi ditador 6 vezes seguida. Era um ato inconstitucional, isso não podia ser feito, mas ele tinha um apoio popular. E aí, entre 99 e 82 a.C., o poder popular tomou conta de Roma. Esse Mário, ele foi responsável pela formação do exército proletário e profissional. Os legionários, eles se alistavam por 25 anos e aí eles recebiam soldos e o soldo, né, e um lote de terra quando tinha baixa. Além disso, também eles permitiam os homens livres e os pobres o acesso a uma ocupação remunerada. Só que o seu exército ele era um instrumento político. E aí, quando esse Mário morreu, em 86 a.C., a aristocracia voltou ao poder através do Silas. Ele era um general. Ele tomou Roma e estabeleceu uma ditadura militar de 82 a 79 a.C. Ele restaurou o poder do Senado. Além disso, ele também baniu todos os senadores e cavaleiros que eram suspeitos de serem simpatizantes do Partido Popular. E aí ele confiscou os bens de terra desses senadores e desses cavaleiros e excluiu seus descendentes da vida política. Só que aí quando o seu período ditatorial encerrou, ele se recusou a dar um golpe. Entendi, né? E aí a gente tem em 70 a.C. Opa! Cadê? Crasso e Pompeu, eles se elegeram cônsules. E aí, contra eles, ergueu-se uma conspiração patrícia chamada Catilina. Por conta dessa conspiração, gerou a necessidade de buscar apoio. E aí eles foram buscar apoio no sobrinho do Mário, o Caio Júlio, que ele depois veio a ser o Júlio César. E aí, em 60 a.C., eles formam essa aliança, que era ilegal, e acabam formando o primeiro triunvirato. Segundo a composição institucional da República, né, da época, isso era extremamente legal, não poderia ter acontecido. E aí foi assim o primeiro triunvirato. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá, o vídeo. E aí o resto eu continuo na aula de sexta-feira, tá bom? Espero vocês lá. Beijos.